Bom dia, mulheres.com. Que alegria estar aqui com vocês, dividindo a palavra de Deus e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que o devocional dessa semana se tratava do tema o caráter de Deus. Porque para mim uma das coisas mais incríveis que tem é descobrir na Bíblia acerca do caráter de Deus. Então antes de eu começar esse devocional, eu queria fazer uma oração por nós, por você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, porque o Senhor é eterno. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu caráter revelado a nós, Pai. Senhor, e que nessa manhã, Pai, que nesse dia, Senhor, Deus, o Senhor possa ecoar em nós, Pai. Que a Tua voz, Pai, que a Tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor mesmo fale através da minha vida, Deus, e que a Tua voz ecoe, Senhor, de espírito para espírito, Pai. Fala, Senhor, com as minhas irmãs, Deus, fala comigo, Senhor, e nos levanta como mulheres para essa geração, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quando eu estava pensando acerca do caráter de Cristo, eu lembrei de uma história que eu ouvi alguns anos atrás, sobre uma experiência que fizeram com 3 cegos. Colocaram 3 cegos diante de um elefante e perguntaram para eles como é o elefante. Depois de apalparem, depois de tocarem, veio o primeiro cego e ele disse: olha, o elefante que eu toquei, ele é muito grande, ele tem a pele bem grossa e ele é imenso, eu não consigo chegar ao final dele, ele é muito grande. E esse primeiro cego, esse primeiro deficiente visual, ele tinha tido acesso às patas do elefante. O segundo deficiente visual, ele teve contato com a tromba do elefante. E quando foi questionado e perguntaram para ele como é o elefante, ele disse: o elefante, ele parece uma cobra, ele é muito flexível, ele é mole, comprido e ele tem um pouco de umidade na ponta. E aí chegaram então no terceiro cego, e o terceiro cego tinha tido acesso ao marfim. E quando perguntaram para ele como é o elefante, ele disse: o elefante é muito gelado, muito, muito duro. Ele é pequeno assim, tipo, ele deve ter uns 20, 30 centímetros e tem a ponta fina. E eu quero te perguntar, o elefante é assim? O elefante é como descreveu o primeiro, é como descreveu o segundo, ou como descreveu o terceiro deficiente visual? Não deixa de ser. O elefante, ele é e não é como foi descrito. Mas por que eu tô te contando essa história? Eu tô te contando essa história porque a Bíblia diz que nós conhecemos Deus em partes. Em partes, ele se faz conhecido. E talvez o Deus que eu tenho acesso, a parte que eu toco de Deus, seja diferente da parte que você está tocando de Deus. E eu acho tão enriquecedor quando a gente pode dividir, quando a gente pode trazer nossa porção para a terra. E o que eu quero trazer para a terra hoje, que eu quero dividir com vocês, é que eu amo 2 particularidades das infinitas características que Deus tem. Uma delas está em Gênesis 2:18, quando Deus fala: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Cara, eu acho incrível porque é só o capítulo 2 da história. E Adão ainda não tinha se dado conta de que não era bom viver só. Ele não tinha consciência da necessidade dele, do que ele precisava. Mas eu e você, nós temos um Deus que se antecipa às nossas necessidades. Eu e você temos um Deus que cria aquilo que a gente vai sentir falta lá na frente, que a gente nem sabe ainda que a gente tem necessidade. O nosso Deus já cria pra gente antes mesmo da gente identificar a nossa necessidade.
E eu amo isso no caráter de Deus. Eu amo o poder dele de antecipação, eu amo o quanto ele pensa na gente, eu amo como ele tem cada detalhe na palma das suas mãos. Tem mais uma coisa que eu acho incrível em Deus, das duas que eu quero compartilhar hoje. Eu amo que Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus que ele faz tudo pela palavra. E se a gente pegar lá, vamos ficar em Gênesis ainda, eu poderia citar muitos versículos. Mas, se a gente pegar lá no comecinho, Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus cria, ele faz pela palavra. Ele é fiel, ele é imutável, e o que ele fala, ele cumpre. Esse é o caráter de Deus. Deus, ele não falhou quando ele disse, haja luz. Quando ele disse, haja luz, houve luz. Quando ele prometeu um filho a Abraão, a promessa se cumpriu. Ele não falhou com Davi, ele não falhou com Moisés, ele não falhou com José, ele não falhou com João Batista, ele não falhou com Paulo. E ele não vai falhar comigo e com você. E o que eu quero te dizer nesse dia, minha irmã, é que Deus é um Deus que se antecipa antes mesmo que a gente se dê conta do que a gente vai precisar. E que o nosso Deus é um Deus de palavra. Creia naquilo que você carrega sobre a sua história. Creia naquilo que está depositado na sua vida desde a sua existência, desde a fundação do mundo, desde o dia em que Deus te gerou. Existem palavras, existem promessas, existe algo que está sobre a sua vida. E o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Esse é o caráter do nosso Deus. Amém? Fiquem com Deus. É o que eu senti no meu coração de dividir com vocês. Eu espero edificar a sua vida.